Olá, pessoal. Vamos aí para mais uma aula de finanças empresariais. Vamos lá? Então, nós vamos ver agora as atividades empresariais voltadas para investimentos, tá? Aquisição de ativos, vamos ver o que é uma expansão também, e outros termos que envolvem investimentos. Tudo bem, gente? Vamos ver, então, os objetivos dessa aula. O primeiro aqui é compreender o que são investimentos e sua importância para o crescimento da empresa. Vamos também identificar os principais tipos de investimentos, os ativos, a expansão, pessoas, tecnologia. Também vamos analisar os riscos e benefícios de diferentes opções de investimento e aplicar o raciocínio crítico em situações práticas aí de decisão financeira. Ok? Podemos dar sequência aqui, Simone? Então tá. Vou pedir então para vocês fecharem ali o microfone, isso. Vamos ver aqui, então, já pensou por que algumas empresas elas crescem e outras ficam sempre do mesmo tamanho? Então, por que acontece isso? Então, vamos ver por quê. É em relação ao investimento? Sim, porque essas empresas elas pensam em investir em determinados setores, ou, de repente, fazer um investimento bem cauteloso em relação à produção. E isso vai depender o quê? Dessa rentabilidade que ela pretende garantir ao longo dos anos. Então, investimento é quando a empresa usa esses recursos, no caso hoje, para ter esse retorno no futuro. Então, pode ser feito por aumentar a produção, quer dizer, pode produzir mais, expandir, de repente, numa filial, e também melhorar a qualidade ou expandir o mercado, tá? Então, temos ali formas para investir para que ele permaneça como uma empresa de mercado na atualidade. Então, aqui as atividades podem ser executadas, elas vão depender da decisão do administrador, então do dono ou do gestor financeiro da empresa. Então, se utiliza o dinheiro que tem no caixa para dar suporte às atividades operacionais. Lembre que esse dinheiro é para fazer a compra de toda a produção, para fazer também o pagamento dos custos fixos, também para fazer a circulação do custo variável da produção. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Você tem um restaurante, vamos pensar aqui. Seu restaurante ele precisa comprar uma fritadeira industrial. Olha só, precisa comprar essa fritadeira. Mas antes de você fazer a compra, você pode fazer 3 questionamentos. O primeiro, será que eu tenho dinheiro em caixa para investir? Segundo, será que vale a pena comprar a fritadeira à vista? Terceiro, ou a melhor opção é comprar parcelado? Então, nós temos ali 3 questões, pensando nesse restaurante ali e na aquisição da fritadeira industrial. A fritadeira industrial, gente, se vocês forem olhar na internet, ela não é tão baratinha assim. Então, tem que ser algo bem pensado. Então, dá até para ver o valor ali. Uma fritadeira elétrica industrial, ela gira em torno ali de R$ 1.999. Dá para ser pagar, você pode pagar, no caso, parcelado ou pode pagar à vista, tá? Então, ali nós temos um exemplo de uma fritadeira. Ela é uma fritadeira para empresa mesmo, não é aquela que você tem em casa, né? Ela tem um tamanho grande, ela vai atender uma demanda grande também. A voltagem ali também está especificando na propaganda, e tem como você fazer a aquisição, a compra dessa fritadeira de forma online.
Não, você não precisa ir até aquela empresa lá para comprar, tá? Não é necessário. Então, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, nós vamos analisar ali qual seria a opção, nesse caso, mais vantajoso, se era o valor parcelado ou o valor à vista. Então, o valor parcelado, ele corresponde a 1.999, só que são 10 parcelas de R$ 199,90. O valor à vista é 1.899 com 0,5 ali no boleto bancário, tá? Quer dizer, com 5% de desconto. Tá? Nós temos essas duas opções aí. À vista? Ok. Então, vamos ver aqui, ó. As opções, então, que vocês optaram, no caso, pela à vista, né? A vantagem é o valor total menor, né? E mais econômico, aqui dá quase R$100. E a desvantagem seria que exige ter o dinheiro disponível na hora. Então, teria que guardar o dinheiro para fazer essa aquisição, essa compra. Já o parcelado tem também uma vantagem que não precisa ter o dinheiro todo aí de uma vez só, mas tem a desvantagem que o valor final vai ser maior. Então, vai depender da situação, né? Da situação financeira da pessoa ou da empresa. Então, a resposta mais vantajosa, se a empresa tem o dinheiro em caixa, a melhor opção é pagar à vista, pois vai economizar quase R$100. Se a empresa não tem o dinheiro disponível, o parcelado pode viabilizar aí essa compra. Moral da atividade. Investimento envolve analisar custos, prazos, também a realidade financeira da empresa antes de decidir aí tomar uma decisão, certo? Já no caso, o investir não é só comprar máquinas ou equipamentos. As empresas também podem investir. Então, nós temos aqui os ativos físicos, que seriam os imóveis, veículos, tecnologia, também a infraestrutura. A expansão seriam abrir novas filiais ou novas lojas, né, para lançar novos produtos, conquistar também novos mercados. As pessoas aqui, entraria a capacitação, o treinamento, os cursos para os funcionários. Parte tecnológica, entraria um software, dependendo da empresa precisa, né, principalmente na área financeira. Sistemas de gestão ou até mesmo de automação. Então, todos os investimentos eles devem ter um objetivo claro. Aumentar resultados, reduzir custos, ou melhorar também a competitividade em relação às outras lojas ou às outras empresas no mercado. Os riscos, então, e cuidados antes de investir. O que nós precisamos pensar aqui? Todo investimento ele precisa ser bem analisado. Então, pode demorar para dar retorno, isso a gente sabe que pode acontecer. Na média, aí, falando do caso da fritadeira, né? Se é uma loja grande, ela pode dar um retorno mais rápido. Se for uma empresa pequena, familiar, ela vai demorar um pouco mais para te dar o retorno, para você poder até mesmo repor esse dinheiro que foi investido na fritadeira. Então, se não for bem planejado, ela pode gerar um prejuízo. Então, ela exige dinheiro em caixa ou um acesso a crédito. E daí entram as financeiras nesse caso. Cuidados importantes que nós temos que ter, então. Analisar se o caixa da empresa ele vai suportar esse investimento. Temos também que ver o cálculo do prazo do retorno, se ele vai ter aí um tempo estável, quanto tempo vai demorar para se pagar, né, como a gente diz. Comparar também com outras opções, daí vai do modelo, do tipo, daquele equipamento que você precisa, fazer uma pesquisa de mercado para ver exatamente quais são os modelos que podem atender e que saem um pouquinho mais barato do que está ali que você pensou em comprar. Então, avaliar se o investimento realmente trará vantagens competitivas em relação ao que você quer vender ou produzir. Agora, eu gostaria que vocês pensassem no real, ou até mesmo uma empresa fictícia, não tem problema, podem criar e pensar nisso.
em grupos, vocês vão escolher um exemplo de investimento que uma empresa poderia fazer, tá? Algum equipamento que ela possa comprar. Pode ser, tá? Algum equipamento para comprar. E daí vocês vão analisar nesse grupo aí, e vão definir, claro, o que seria comprado. Então, qual é o equipamento, se vai ser uma expansão de uma filial, se vai ser um equipamento para uma empresa que está iniciando, quais são os fatores tecnológicos ou as pessoas serão necessárias que vão atuar ali ou fazer, né, o produto naquele maquinário. Também vocês vão tentar estimar o valor e a forma de pagamento à vista ou parcelado desse equipamento que vocês querem, né, almejam comprar. E também explicar por que esse investimento seria vantajoso ou arriscado. Eu falei da fritadeira, então poderia ser um outro equipamento, né, pode ser algo caseiro ali que você precisa para uma empresa que está recém-iniciando, que vai ser colocada no mercado. Tá? Então, pense no equipamento, estime mais ou menos se você vai pagar à vista ou parcelado, e também pense se vai ser arriscado ou vantajoso esse investimento. Ok, pessoal? Tempo aí para fazer essa atividade. Tá? Esse aqui vai ter que ser um tempinho maior, que são 3 itens importantes. Entendi. Legal. Não tinha pensado. É uma máquina bem interessante aí. Muito bom. Então, depois que vocês já compartilharam, né, fizeram a escolha, vamos retomar o investimento aqui. Então, investir não é só gastar dinheiro, mas tomar decisões estratégicas para o futuro da empresa. Essa máquina, por exemplo, é uma máquina, né, de forma estratégica, você vai conseguir produzir muito mais do que produzia com alguns funcionários. Então, falando ali na retomada, ouvindo as ideias que vocês falaram, a gente vai pensar nessa frase aqui do Mark. Então, o maior risco é não assumir nenhum risco. Então, em um mundo que muda muito rápido, a única estratégia que garante fracasso é não arriscar. Então, mesmo sendo um maquinário tão caro, ele vai ter um retorno, né, bem grande. Um retorno bom para a empresa. Resumindo a nossa aula aqui, pessoal. Então, investir significa usar recursos hoje para gerar benefícios futuros. Então, pode ser um ativo, uma expansão, pode ser pessoas ou até mesmo em tecnologia. Mas sempre vai exigir de você, da empresa, um planejamento, uma análise de riscos. A empresa que investe de forma estratégica, elas vão crescer, vão inovar, vão se manter até nessa parte de competitividade no mercado. Então, é necessário fazer aí uma análise se realmente vale a pena ou não, né? Vai depender, claro, do meio do mercado da empresa. Antes da gente concluir a nossa aula, pessoal, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da prova, tá? Eu vou passar aqui rapidamente o gabarito da prova de finanças empresariais. Então, eu vou abrir aqui a atividade que vocês postaram em finanças empresariais, lá no Google Classroom. A prova, ela era composta de 6 questões, tá? Já foram liberados lá as notas para vocês. A primeira questão aqui era sobre despesa. Então, a partir da afirmação a seguir, selecione a alternativa correta. Despesa é todo o dinheiro que sai da empresa. Os exemplos que têm relação com a afirmação são... Então, nessa questão, a letra A era a resposta correta, tá? Pagamento de salários, aluguel do prédio, energia elétrica,
as compras de materiais e outros, era a alternativa correta dessa questão. Então, era a letra A. Seguindo aqui, na segunda questão, nós temos como a função de um profissional na área de finanças. Então, qual é a função dele? É realizar os pagamentos, operações de crédito, investimento, controlar estoques. Essa era a alternativa correta da número 2, era a letra B. Tá? Em relação às outras, ela é a correta. Agora, a próxima questão da prova. O principal conceito de planejamento financeiro é, então, é a meta, traçar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do projeto. Então, essa é a alma do negócio. Lembram que nós comentamos sobre a alma da empresa? Então, o principal conceito é ter o planejamento, né? Fazer o planejamento. Essa é a resposta C. Então, a terceira questão tinha como resposta C. Seguindo ali, nós temos também a quarta questão. Era para assinalar a resposta errada, tá? No caso, incorreta. Então, era a letra D. O técnico em administração tem um papel essencial. Ele recolhe dados, ele elabora soluções, ele vai ajudar em todo o processo, todo o planejamento. Tá? A quinta questão era para selecionar a alternativa correta. Então, temos ali, a primeira delas, o crédito mais, que seria a entrada do dinheiro da empresa, seria a correta aqui. As demais estariam erradas. A sexta questão, que é a última, temos as ferramentas de gestão financeira para evitar e corrigir os problemas na área financeira da empresa. Qual é a ordem lógica das três ferramentas? Então, era para selecionar a alternativa correta aqui. Então, a alternativa correta seria a letra C. Tá? Então, aqui nós temos o todo da prova de finanças empresariais, a prova que valia 3 pontos. Tá? Então, eu vou retomar aqui com vocês. Primeira questão de finanças empresariais, resposta correta, letra A. A segunda questão da prova de 30 pontos era a letra B. Terceira questão da prova era a letra C. A quarta questão era para selecionar a letra D. A quinta questão era a letra A. E a sexta questão era a letra C. Tá? Então, nós temos ali o gabarito da prova de finanças empresariais. Ok, pessoal? Então, tá. Essas notas ali, então, eu passei para você, Simone, por e-mail, né, também. Daí dá para dar mais uma olhadinha por lá. Ok, pessoal? Então, concluímos hoje a nossa aula de finanças empresariais, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.